Gosta de convite bacana? Quem gosta de convite bacana aí? Que convite legal? O que tem que ter um convite bacana? Tem que ter adoração, Bíblia, não é? Comida também, gente? Não, não sei. Isso aí não é comigo, não. Né? Pro- ah, Foto, tem que ter foto. Próximo sábado, 19 horas, irmão Maurício e irmã Fabrícia vão consagrar a casa deles ao Senhor. Culto na casa do Maurício e da Fabrícia. Todo mundo está sendo convidado. Não sei se vai caber todo mundo lá, não, mas vamos lá. Né? É lá perto do shopping, naquele condomínio ali do lado. Né? E aí, você que vai, o que é interessante para facilitar a nossa entrada lá? Que você já manda teu nome e teu CPF, não é isso? Manda o seu nome e o teu CPF. Se você tem o contato do Maurício, manda direto para o Maurício. Se não, manda para a secretaria da igreja aqui, a Raquel faz essa listinha e manda para lá para o Maurício. Então o pessoal do louvor vai, o pastor vai trazer a palavra, a reflexão, não uma pregação, uma reflexão, e nós vamos viver um momento gostoso de comunhão ali com essa família que nós temos tido muito carinho de receber, e estamos sendo recebidos por eles também. Tá ok? Sexta-feira, homens e mulheres, né? Os dois, as mulheres também, né? Vão estar aqui e os homens vão estar lá em cima. Reunião dos homens e das mulheres na sexta-feira, no dia 30. E dos idosos, sábado também. Aonde vai ser aqui também? Ah, lá na CEMIG? Então vai ser um encontro eletrizante. Não é? Vai parecer aquele filme Cogum. Vai ser um negócio punk. Todo mundo no 220. Eita, povo, é muita doideira, né? Ai, ai, ai. Vocês vão sair tão ligados que daqui vocês já vão pro outro, né? Como é que é? Esse aqui, hora? Ah, não, esse é 2h30, né? Então, beleza. Soltando? Soltando faísca. E a reunião de oração também apareceu, mas já não é agora essa semana, é na outra ainda, né? A reunião de oração não é agora. Maravilha, gente. Abre a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6. Nós vamos encerrar essa carta hoje. Tá? Eita, nós, gente. É muita doideira, né? Essa semana, ontem não, foi sexta-feira, nós tivemos um encontro do grupo do dia primeiro, né? O grupo que eu estava ali junto, na casa do Carlos. Cadê o Carlos, gente? O Carlos, hoje eu recebi ele na sala, falei, Carlos, você está tão elegante hoje. Ele falou, eu fui na loja comprar um paletó de crente. É, e nós fomos lá recebidos pelo Carlos, pela Rita, pelo Ananias, pela irmã Janete. Foi uma noite tão gostosa, de todos os pontos de vista, né? Tivemos palavra, tivemos adoração, e como todo crente, muita comida, né? Nosso Deus. Ontem também eu tive lá em Congonhal com algumas mulheres aí que estão fazendo um trabalho bacana, nós estivemos lá reunidos também, foram momentos gratificantes para todos nós, né? Efésios capítulo 6, versos 21 a 24, diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que é que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Deus, por essa carta, que é um material tão precioso, tão encorajador para a nossa vida. Eu peço ao Senhor que aplique isso ao coração dos teus filhos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esta manhã, desculpa. Você vê que eu estou... É que a gente sai da escola bíblica, vem com a cabeça para a assembleia, de repente entra na mensagem, fica uma turnê na cabeça da gente, vocês não estão ideia. Eu não sou idoso ainda, né? Mas 53 anos já está com o pé quase na reta já, né? Queridos, eu queria poder terminar essa carta de uma maneira muito mais
significativa. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso totalmente aqui nesta manhã. Nós estamos chegando ao finalzinho dessa carta, né? Já é a última mensagem. E essa carta ela é um material que nós chamamos de um dos materiais, um dos documentos mais eclesiológicos da literatura bíblica para nós, né? O que é um material eclesiológico? São materiais que pontualmente ou mais especificamente falam da doutrina da igreja. Então, tudo que a gente quer saber sobre doutrina da igreja, a gente tem o Novo Testamento todo para fornecer para nós, mas a carta aos Efésios, ela ressalta coisas bastante importantes. E é interessante que Efésios, ele faz duas coisas quando fala de teologia da igreja, né? Ele divide essa carta em dois. Paulo, ele falou da natureza da igreja, da origem da igreja, do que é a igreja, onde foi formada a igreja, o mistério revelado na igreja, que é a união de dois povos antagônicos, que são o povo de Israel e as outras nações, as outras gentes. Esse foi um grande mistério do Antigo Testamento, porque os autores do Antigo Testamento sempre falaram sobre isso, que Deus um dia uniria todos os povos, todas as nações, mas como que ele iria fazer isso? Essa verdade só foi revelada progressivamente lá com o surgimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala sobre o mistério da igreja, tantas coisas bacanas a respeito da igreja nos 3 primeiros capítulos. E na segunda parte, ele vai falar justamente da teologia prática da igreja. Ou seja, então como é que a gente vive a partir desse chamado? Como é que a gente responde a esse chamado para sermos a família do Senhor? Tá? E agora, a gente chega aí ao finalzinho, nós temos 4 versículos que eles poderiam ser divididos da seguinte forma. Dos versos 21 a 22, Paulo vai falar desse amado irmão chamado Tíquico e a conexão da igreja. Ele vai falar dessa conexão que, na verdade, a carta toda ressalta isso. E dos versos 23 a 24, ele vai falar um pouco da conexão da igreja com Deus. A gente não vai ampliar as duas partes. Eu vou falar talvez mais da primeira parte, mas alguma coisa também dos versos 23 e 24. Então, no final dessa carta, aparece esse sujeito aí chamado Tíquico. Imagina, né, um nome, não dá para botar no filhote, né? Tíquico. Provavelmente, essa pessoa é aquele sujeito que Paulo ditou a carta para ele. Paulo foi ditando essa carta e esse sujeito foi escrevendo. A gente chama ele de escriba ou de amanuense, né? Ele foi escrevendo a carta para Paulo. Alguns dizem que no finalzinho da carta, Paulo disse assim: Tíquico, me dá essa pena aí, me dá esse papiro aí, deixa que eu vou escrever o finalzinho. Ele fez isso em outras cartas, não é? Mas ele provavelmente é esse sujeito. Quem era esse homem chamado Tíquico? Ele aparece lá em Atos, capítulo 20, verso 4. O Emanuel vai colocar aí para a gente. Ele provavelmente é um morador da cidade de Éfeso. Então, olha o que Paulo, o Lucas fala dele aí. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, eu já conheci um homem chamado Pirro, era vizinho da igreja onde eu pastoreava, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio e Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo. Dupla sertaneja, Tíquico e Trófimo, não é? Da província da Ásia. Veja bem que ele une o nome de Tíquico a essa pessoa chamada Trófimo. Os dois são do mesmo lugar. No capítulo 21, no verso 29, há uma referência a Trófimo. Então diz assim: anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. O que isso significa? Eu não trouxe a minha, obrigado, querido. O que isso significa? É a partir daqui que a maioria dos estudiosos entende que Tíquico era da cidade de Éfeso. Mas Tíquico era mais do que um escriba, era mais do que um amanuense de Paulo. Paulo chama ele de amado irmão e fiel servo do Senhor. Aqui a gente observa que se trata de uma pessoa totalmente engajada com o reino de Deus e com a igreja de Cristo. Presta bem atenção nisso. Tíquico
era engajado com o reino de Deus e com a igreja de Cristo. A gente sabe, pelas escrituras sagradas, que essas duas coisas, elas andam implicadas, juntas. É muito difícil a gente pensar numa pessoa que ama a causa de Cristo, mas esteja desimplicada com a igreja de Cristo. À luz das escrituras sagradas, isso é bem complicado. Ainda que a gente veja isso muito na prática. Às vezes a gente ouve pessoas que declaram o seu amor a Deus, o seu compromisso com Deus, mas elas são totalmente desimplicadas da igreja de Cristo. Elas chegam a dizer, às vezes, que igreja não é nem tão necessário assim para você ir. Para que ir para esse lugar? Não é? Por que eu preciso ir à igreja toda semana? Por que eu preciso estar vinculado a uma igreja? Eu preciso estar vinculado a Deus. Deus está aqui dentro de mim. Tem muita gente que diz isso. Tem muita gente que diz assim, olha, eu prefiro cultuar Deus lá na minha casa, com a minha Bíblia, eu já tenho tudo. E hoje, além disso tudo, você ainda tem a internet. Não é? E muitas pessoas respondem desse jeito à igreja devido a, talvez, algumas questões que elas viveram quando tentaram se misturar com o povo de Deus. E a igreja, às vezes, ela é igual uma arca mesmo. Tem um monte de bicho lá dentro. Tem um monte de coisa desorganizada lá dentro. Tem mau cheiro dentro da igreja também. A igreja tem tudo isso, não é? Mas é o povo de Deus. É o povo de Cristo, que está sendo trabalhado, que está sendo tratado, que está sendo cuidado. E aqui é uma das grandes escolas que Deus permite para que o sujeito convertido saia da teoria das Escrituras e entre na prática da convivência cristã. É aqui que nós colocamos em prática, muitas vezes, aquilo que a gente lê na Bíblia. E muito daquilo que a gente não consegue colocar em prática e que a gente culpabiliza o povo de Deus, às vezes esses problemas estão em nós, e não num povo como um todo. Porque qualquer lugar que a gente vai, nós vamos ter diversos problemas. Eu acho muito difícil alguém que larga o seu trabalho, principalmente se ele ganhar bem, e se for um plano de carreira, porque o ambiente de trabalho é um ambiente ruim. Aí você chega em casa e diz assim, eu não vou voltar mais naquele trabalho, não. É ruim de você fazer isso, hein? Tem uns que faz, né? Mas é uma atitude difícil. Mas a igreja parece que é tão fácil a gente jogá-la para o lado. É tão fácil a gente desimplicar da igreja, né? E você vê nessa pessoa chamada Tíquico que ele é justamente a junção dessas duas coisas. Ele é um amado de Paulo, e essa palavra amado traz justamente essa ideia da conexão entre os crentes. Não é? Paulo usa essa palavra amado em outros lugares das suas cartas. Não é? Ele é o amado de Paulo, ele é um amado da igreja de Éfeso, mas ele também é fiel ao seu Deus, ao seu Senhor. Então há uma conexão desse sujeito tanto com a sua igreja, com o povo de Deus, com aquilo que está acontecendo no meio do povo de Deus, como há uma conexão desse sujeito com o reino de Deus. Ele não é monofásico, ele é bifásico. Ele atua com Deus e com a igreja, onde nós expressamos tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. E é interessante Paulo chamar Tíquico de amado e fiel, porque toda a carta do apóstolo Paulo vem falando dessa junção, de você conhecer a Deus, ser salvo por Deus e se tornar um membro da família dele, de você ter conexão com a família de Deus. Então Paulo usa muito esse termo amado quando ele se dirige a algumas igrejas. É um termo que representa o afeto mútuo que deve existir nessa nova família que é a família de Deus. E esse afeto, gente, presta atenção, eu sei que isso aqui é complexo, mas é o que é real. É igual ontem, a gente estava falando lá no grupo da Valquíria aqui, né? E a gente falou da mulher de Provérbios 31. A gente não, elas que falaram, eu era o único homem lá, tá? Eu defendi a classe, a unha dos dentes, irmão. Né? E pediram para eu dar uma palestra para os homens, de como lavar louça, fazer comida, os homens que não gostam de meter a mão numa panela aí, né? Então, mas falou-se muito da mulher de Provérbios, e toda vez que se fala da mulher de Provérbios, a primeira defesa que nós temos em relação à mulher de Provérbios é que essa mulher não existe.
É a Mulher Maravilha. Ué, mas ela está ali na Bíblia. Ela não é um anjo. Não é? Ela está lá. Ela deve existir. Ela é uma referência que houve ali. Né? Então, existe uma questão quando a gente fala dessa relação de afeto que deve existir no meio do povo de Deus, por mais complexa que seja, mas ela não pode ser uma relação de maquiagem. Ela não pode ser uma relação para tampar buracos dentro da gente. Ela não pode ser uma relação de maquiagem a ponto da gente transparecer uma coisa que não é real. Porque se a gente fica na superficialidade, a gente nunca aprofunda. Presta atenção numa coisa, eu estava lendo, dando uma estudada, um colega vai escrever um livro, vai ser publicado agora, lançado em outubro, alguma coisa assim, chama 100 Sermões para Pregar e Viver. E ele chamou alguns colegas para preparar sermão. Um desses foi eu. Ele me pediu para preparar um sermão sobre o Espírito Santo. Aí eu estou devendo isso há 2 meses. Ele falou, me deu uma semana agora, senão nem para o céu eu vou mais. E aí, veja bem, estou lá eu estudando João, capítulo 14 a 16, que é sobre o Espírito Santo. Eu queria falar de 5 manifestações do Espírito nesse lugar aí, de 14 a 16. E o tema começa a partir do verso 15. Coloca João 14, 15 aí. Olha o que a palavra de Deus diz. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aqui há uma virada de mesa. Porque até aqui Jesus está falando do amor dele pelos seus discípulos. Agora ele virou. Agora ele vai falar do amor dos discípulos por ele. E quando ele fala, se vocês me amam, ou seja, o amor precede a obediência, ele fala de mandamentos. Quais são esses mandamentos? Obviamente que é tudo aquilo que Deus revela para nós nas Escrituras. Todo o ensino, toda a obra de Deus para nós. Nós precisamos aprender sobre a lei moral de Deus, a ética, tudo nós precisamos aprender. Mas no capítulo 13, quando ele fala de mandamentos, ele fala assim, o mandamento que vos dou é esse, amem uns aos outros. Até aí deu para entender, não deu? Até aí você sabe. Agora olha o verso 16. Desse aí, do 14 e 16. Coloca para nós aí. E eu pedirei, olha a condição do verso 15 aparecendo no verso 16, ou vice-versa. E eu pedirei o meu Pai, e ele dará a vocês, o quê? Outro Consolador. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Que o ambiente aonde a promessa da dádiva do Espírito Santo de Deus está sendo direcionada para a igreja é o ambiente da união e do amor da igreja. Traz isso para hoje, que é nesse ambiente de unidade, de amor, que não é mascarado, mas é verdadeiro, que nós temos uma probabilidade enorme de que Deus manifeste o seu poder entre nós. Que Deus nos avive, que Deus nos trate, que Deus nos cure, que Deus responda aquelas orações que estão lá dentro do coração da gente, que a gente está pedindo há anos, após anos e após anos, e a gente não vê mudança de nada. Entende como esse ambiente, ele precisa ser uma realidade, porque Deus conhece o coração, Deus conhece as maquiagens do nosso coração. O Espírito de Deus sonda todas essas coisas. E às vezes nós somos privados de manifestações como essa, por conta dessa realidade. E a carta de Efésios vem ensinar isso para a gente, tem que ser sincero, porque é resultante da conversão. Não é? Então, uma das missões de Tíquico, né, era também prestar um relatório sobre a vida de Paulo e certamente falar da igreja para Paulo. Paulo estava interessado na vida dos crentes e os crentes estavam interessados na vida de Paulo. Podia esquecer Paulo lá, né? Esse cara já saiu aí, deixa esse cara lá, deixa esse cara quieto, tá preso lá, arrumou confusão. Mas há um interesse. Ele quer saber sobre a igreja. E há um interesse da igreja saber sobre ele. Isso é ser igreja. O nosso interesse ele deve ser intencional. Esse é o exercício da mutualidade na vida da igreja.
ela começa no interesse que nós desenvolvemos uns pelos outros. Por isso que é estranho, né? E a gente viu um pouco disso ontem. Hoje eu estou me direcionando, você que você vai ser membro, né? Então, você viu, Marinha? Nós estamos numa expectativa grande aí, viu? Então, veja bem, quando você pergunta o nome de uma pessoa e você não sabe quem é, num contexto desse aqui, ó, quem é fulana? Quem é essa irmã? Por isso que eu digo a você, irmão, não levanta do seu banco sem olhar 360 graus à sua volta. Quem é essa pessoa que está aí? Às vezes está aí uma vez, 2, 3, 4, 10 vezes, pergunta o nome dela. Pergunta de onde ela é, de onde ela veio, para onde ela está pretendendo ir, quem é essa pessoa, não é? Isso é ser igreja, é intencionalidade, é mutualidade intencional. E na vida diária, isso pode ser bem difícil, mas na nova família de Cristo, nessa comunidade espiritual chamada igreja, é possível. É possível porque o Espírito de Deus faz essas conexões. Então Deus já deu à sua igreja todas as ferramentas para que ela seja unida. A gente não precisa nem orar por isso. É estranho, né? A gente orar. Eu mesmo faço isso. Qual é o seu pedido, pastor? Pela unidade da igreja. Mas é uma oração estranha. Pastor, qual é o seu pedido? Pelo crescimento da igreja. É uma oração estranha. Você tem o costume de pegar o seu filho pequeno, tamanho do Miguel, eu não sei se o Vitor e a Marane já fez isso, pegou o Miguel, falou assim, botou ele sentado lá, Senhor, que esse menino cresça, que ele cresça, Senhor. Aí amanhã você vai e mede 1 centímetro, né? Aí uma semana depois, Senhor, que esse... E a gente faz isso com o filho da gente? Se você fizer essa oração, o que está acontecendo? O seu filho está com um problema, ele está com uma anomalia, ele está com uma patologia. Ele não está crescendo. Então você começa a ver isso. A mesma coisa a igreja. Eu não preciso orar para a igreja crescer. Eu não preciso orar para que a igreja seja unida, porque isso já é pressuposto do divino para nós. Eu tenho que fazer o quê, então? Eu preciso fazer existir. Eu preciso fazer acontecer. Por isso que Paulo vai dizer, o que depender de vós, promova a paz, lute pelo vínculo da paz, porque isso já foi dado. Você tem que tornar visível, você tem que tornar real, não é? Então, é estranho como essas realidades acontecem. A dificuldade está em nós. Nós não queremos deixar de ser quem nós somos para sermos as pessoas que Deus quer que a gente seja. A gente vive uma espécie de conversão sem transformação. Já viu isso? Conversão sem transformação. Foi o nosso tema de sexta-feira. Cristo não morreu na cruz para que sejamos pessoas melhores. Cristo morreu na cruz para que sejamos pessoas transformadas. É diferente. Jesus não veio na cruz só para você parar de beber. Jesus não veio morrer na cruz só para você fazer a barba, igual o pastor fez, para ficar mais sociável, que estava igual um bicho. Não é? Coisa esquisita. Eu fui num culto na casa da irmã Helena, a irmã dela olhou para mim e falou, você não está reconhecendo essa cara, com essa barba, com essa touca? Realmente, estava parecendo um trombadinha, né? Vamos fazer a barba para melhorar um pouco. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por mim. Jesus não morreu na cruz porque a sua mulher fosse uma mulher mais sociável, seu marido fosse mais sociável, para que o seu filho não saísse para as baladas. Não é isso. Jesus morreu na cruz para que fôssemos pessoas transformadas pelo seu poder. É diferente. E é estranho quando nós ouvimos sobre um determinado comportamento ou atitude de um cristão que diz, como alguém diz, né, essa pessoa sempre foi assim, mesmo antes da conversão. Ou seja, o que mudou? Mudou nada. Seu coração era duro, continua duro. Era uma pessoa conflituosa, continua sendo conflituosa. Era uma pessoa orgulhosa, continua sendo uma pessoa orgulhosa. Ou seja, o que mudou? É transformação, é isso que Deus faz na gente. E é essa transformação que nos permite sair do superficial, da maquiagem dos relacionamentos e entrar com coisas mais profundas.
A igreja que Paulo está ensinando em Éfeso é composta por um povo transformado, quebrantado, um povo que está pronto a perdoar, pois são produtos do perdão de Deus, um povo que está disposto a ressignificar suas experiências traumáticas. Tem gente que nunca ressignifica. Nosso Deus fica com aquelas correntes puxando a vida toda, vive num redemoinho que não consegue ressignificar a própria história. Tem uma hora que a gente tem que ressignificar as experiências. Tem uma hora que a gente tem que dar novo sentido àquilo que nós vivemos no passado. Pastor, isso é possível? É. Tem gente que vai ao terapeuta, tem gente que dobra o joelho e entra em terapia com o Espírito de Deus. Tem gente que vai para os manuais terapêuticos, tem gente que vai para a biblioterapia. Não importa, o caminho do crente, o Espírito age em tudo, mas a questão é, você precisa ressignificar a sua história. Porque se você não dá um sentido novo a experiências traumatizantes, você sempre vai puxar corrente na vida, não importa. Vai ter dia que você vai estar mais feliz, no outro você está todo jururu. Vai ter dia que você vai estar querendo fazer tudo e sendo tudo, no outro dia você acha que não é ninguém, não é nada, porque você não ressignifica. À luz das Escrituras e do Espírito de Deus, com auxílio do Espírito de Deus, as experiências traumáticas. A conversão traz isso, ressignificação de experiências traumáticas. Deus é aquele povo que ama porque foi amado, é um povo que cresce junto, porque foi feito corpo de Cristo, foi feito edifício de Cristo, foi feito noiva de Cristo, foi feito família de Cristo, tudo no singular, não é? Essa era a missão de Tíquico, fazer essa união, Paulo, igreja, igreja, Paulo, mostrando essa sinergia que existe entre o crente e o corpo de Cristo, essa relação de intimidade entre o crente e o corpo de Cristo. A outra missão de Tíquico reflete o mesmo espírito da primeira. Ele deveria encorajar os irmãos da igreja. Olha que coisa. E que tipo de encorajamento ele deveria levar? A julgar por tudo que Paulo falou nessa carta, nós podemos destacar 2 versículos, né? O primeiro dele é o capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Esse é um encorajamento que Tíquico precisa levar para eles. Gente, olha só, vocês são salvos. Vocês foram tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, não é? Então vamos viver de acordo com isso. Esse é o encorajamento que ele vai dar, ele vai destrinchar isso. 7. Assim eu lhes digo do capítulo 4, e no Senhor insisto que vocês não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, gente, há uma diferença entre nós, né? Nós agora somos salvos, a gente não vive mais como vivíamos. Agora a gente vive de acordo com essa nova sociedade, com esse novo povo chamado Igreja de Jesus. Então ele deveria encorajá-los a viverem a fé cristã como ela deveria ser. Deveriam deixar os ídolos do coração e seguir a Cristo e ao seu povo com todo o coração, pois foi para isso que nós fomos libertados das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós fomos feitos, não é? Então Tíquico é um modelo de crente com intencionalidade. A missão dele era se aproximar da igreja, encorajar a igreja a seguir com fé, com esperança e com amor. Preste atenção nisso. Assim devem ser os nossos encontros. É assim. Encontros encorajadores. Paulo ainda fala que Tíquico era fiel ao Senhor, né? E quando ele reúne com o povo, ele reúne para encorajar o povo de Deus, para levar essas pessoas a seguir com fé, com esperança. Os nossos encontros têm que ser assim. A gente precisa abrir os olhos ao nosso redor e ver quem está nesse lugar. Tem sempre alguém que está precisando de uma palavra, de um encorajamento, de uma oração. Tem gente que às vezes parece que está ficando para trás, outro para frente. Presta atenção, gente, o pastor, ele não tem condições de fazer tudo por todos. Você sabe como que uma igreja, ela amadurece e cresce? Eu não estou transferindo responsabilidade, não. As minhas responsabilidades eu não transfiro, elas são intransferíveis, elas são minhas. E eu vou responder por elas.
Mas presta atenção, você sabe como que uma igreja cresce, aviva e amadurece? Nas relações entre os crentes. É nesses encontros, é nesses amontoar de pessoas, é nessas sentadas. É ali que nós encorajamos uns aos outros. É ali que nós usamos a nossa palavra para reforçar a fé do outro. É ali que nós usamos a palavra de Deus para despertar o avivamento na vida do outro. O contrário disso, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai desencorajar as pessoas. Você imagina, senta aqui eu, o Wesley, a Camila e a Simone. Churrasco na casa do Wesley. Não na minha, na sua. Não é? Estamos lá comendo carne. O Wesley começa a descer o pau na igreja. A Camila começa a falar que o pessoal é hipócrita. Aí o Wesley fala, olha, pastor... Ih, rapaz, fala aquelas coisas, ela não tem nada a ver com a vida dele, não. Começa. Se essa mulher quer voltar na igreja, gente? Se essa mulher quer voltar aqui, depois ela some e ninguém sabe por quê. Aí pergunta ao pastor, vi uma moça lá chamada Simone, nunca mais a vi, que cara de pau, né? Nunca mais vi essa pessoa. A gente tem que ter uma ideia do que está acontecendo à nossa volta. Igrejas crescem a partir do momento em que o discurso dos crentes são discursos encorajadores, são discursos de fé, são discursos intencionais, são discursos para despertar a fé das pessoas. Às vezes o pastor não consegue chegar na sua casa, mas você está lá junto, encoraja um ao outro. Essa é a ideia. Tíquico foi enviado lá em Éfeso. Não é para contar história, não. Tíquico, vai lá encorajar essa gente. Usa a tua palavra para poder despertar essas pessoas para ser a igreja do Senhor Jesus. Ele deveria encorajá-los, eles deveriam deixar os ídolos do coração e ir na sua fé cristã. Paulo ainda fala que Tíquico era fiel ao Senhor. Isso explica a implicação de Tíquico com a igreja de Cristo. Pessoas fiéis a Deus são fiéis ao povo de Deus. Isso é uma coisa que anda junta, né? A fidelidade de Tíquico era prática. Isso é significativo se a gente considerar que a carta toda fala de teologia e teologia prática. Então, Tíquico está mostrando aqui, gente, é assim que faz, tá? E Paulo, então, termina a carta da mesma forma como ele começou. Ele diz, a vocês, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Né? Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Olha, amor incorruptível, que é aquilo que não é maquiado, que não é superficial, né? E algumas palavras aqui, então, refletem a essência dessa carta. Paz, amor, fé, graça, tudo isso reflete a essência da carta. São palavras que refletem as bênçãos de Deus sobre a igreja de Cristo, a família de Deus, como Paulo chama a igreja aqui nessa carta. É paz, é amor, é fé, é graça. E é isso que a gente tem que buscar o tempo todo. Paz, amor, fé e graça. Se isso não acontece com a gente, não muda nada. Você pode mudar de uma casa para outra. Se você não levar uma mudança no seu coração, você vai chegar nessa casa e ela vai ser a réplica da primeira, porque não mudou nada. Você pode mudar de igreja e ir para uma outra igreja e você vai continuar do mesmo vazio. Parece que não tem amizade, parece que ninguém se importa, você vai continuar do mesmo jeito. Você pode trocar o pastor, vamos trocar o pastor, vamos trazer um outro pastor, vamos trazer um que bota terno e gravata, vamos trazer um pastor que é menos brincalhão, um pastor que fala menos bobagem, não é? Mas se mudar o seu coração e não mudar a cultura que nós temos entre as quatro paredes da nossa igreja, não vai mudar nada, porque daqui a um ano esse pastor vai entrar na dança. E você vai continuar com aquela falta, né? Poxa, mas então será que é sobre a mudança do pastor? Será que é sobre a mudança de igreja? Não, é sobre a mudança do meu coração. É sobre a mudança da minha vida. É sobre a mudança da minha mente. É aqui que muda as coisas, não é? Então nós temos que perseguir a paz, o amor, a fé e a graça. E para que esses termos sejam reais em nosso meio,
eu creio que alguns versículos dessa carta devem falar aos nossos corações. E é com esses versículos que eu quero terminar. O primeiro deles está aí no capítulo 4, versos de 1 a 5. Olha só o que diz o texto. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Verso 2. Olha a maneira digna. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. Suportem uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforço. Você não faz a unidade da igreja, a unidade já está. Nós temos que trabalhar para que ela se torne real, visível. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. O que ele está dizendo aqui? Olha só, a Trindade é unida. E a igreja precisa refletir a unidade da Trindade. E ele diz para a gente, você não promove essa unidade. Não adianta, você pode orar, que não é sobre isso. Mas ele vai dizer, você precisa fazer todo o esforço para conservar isso. Você precisa fazer todo o esforço para tornar visível isso. Deus nos chamou para sermos igreja. E nós devemos viver como igreja do Senhor. Por isso que ele vai dizer no verso 17, um dos textos que eu mais citei, não vivam mais como vivem os gentios. Aí você pensa assim, como que viviam os gentios, né? Aí você vai lá no mundo grego, aquela coisa, sexualidade, sexo, drogas e rock and roll. Será que é disso que ele está falando? Não. Os gentios também viviam na hipocrisia, na mentira, na superficialidade dos relacionamentos, na futilidade da vida. Viviam nas suas zonas de conforto, valorizando coisas temporais. Os gentios viviam assim. E Paulo vai dizer, gente, igreja não é isso. Se liberta disso. Isso aqui tem toda a conexão com o que a gente está ensinando quinta-feira aqui, no culto sobre juízes. E eu dei uma palavra aqui quinta-feira sobre os ídolos do coração, mais uma vez. Como que esses ídolos confundem a gente. Então a gente ora a Deus por mais tempo. Mas não é para gastar com Deus, é para gastar com o ídolo do coração. A gente pede a Deus mais saúde, mas não é para gastar com Deus. É saúde para a gente ter mais lazer, para a gente brincar mais, para a gente se divertir mais. A gente pede a Deus mais recursos, mais grana, mas não é para implicar no reino, ofertar ao Senhor, fazer com que o reino de Deus se desenvolva. É para a gente gastar com os nossos ídolos. É para isso que a gente ora pedindo dinheiro a Deus. Olha como que eles confundem a cabeça da gente, né? E Paulo vai dizer, essa é a futilidade, a inutilidade do pensamento do mundo. E ele está dizendo, você é igreja, você tem que se libertar disso, irmão. E viver a fé cristã como ela deve ser vivida. Orientação que eu dou a você para a gente finalizar, tá? Pega essa carta na sua casa, leia e releia. Deixa Deus falar ao seu coração. Teve mensagens que foram pregadas à noite no início, você não participou. Vai lá no YouTube, às vezes tem alguma coisa. Pega a conexão das ideias, né? O que Deus está falando comigo aqui nessas ideias todas. Né? E deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, então. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual vai ser o tema da mensagem de hoje à noite? Sabe, Camila? Não. A irmã Helena sabe o tema da mensagem de hoje à noite? Não. Rodrigo sabe? Não. Também não sabe. Mas tem gente que sabe. Do que vale ter um Deus tão grande assim? Esse vai ser o tema da nossa mensagem. Do que vale ter um Deus tão grande assim? A minha oração é para que aquilo que Deus falou ao meu coração com esse tema, Ele me dê condições de verbalizar isso para você. Eu pude escrever, diante daquela conexão espiritual, eu fui escrevendo.
E depois eu fiz a oração, Senhor, que isso seja transformado em fala. Assim como eu recebi, que eu possa dar para o povo. Então venha hoje à noite. Vai ter chocolate quente? Quem é que é a família que vai ter chocolate quente? Né? Vai ter pãozinho também? Biscoitinho? Vai ter sim. Vai ter pãozinho, biscoitinho ali, 08. Quinta-feira, presta atenção, gente, pra gente na quinta-feira agora, naquele frio, o Tony e a Karen tiraram da cartola um caldo. Acabou o culto aqui. Oi? É o caldo que sobrou. Foi a equipe de louvor. Era sobra, seus cretinos, vocês não falaram, né? É bom. Eu achei que vocês tinham produzido aquilo que o Tony falou, é Karen de última hora. Mas estava uma delícia com aquela cebola maravilhosa que a Karen prepara. E é um tempo também de curtição, né, de tudo mais. Senhor, leve-nos para casa na tua presença, nos dê uma semana próspera e traga-nos logo mais à noite para juntos adorarmos o teu nome. É o que nós pedimos em nome do poderoso Jesus. Amém. Despede da pessoa, vê se tem gente que você não conhece aí, meu povo. Abraça. Deus abençoe sua vida.